Sejam bem-vindos à nossa conversa dessa noite. Nós estamos aí reiniciando a nossa tarefa. Semana passada nós tivemos afônico, uma crise alérgica e não tivemos como participar dessa nossa atividade. Hoje, então, nós vamos falar sobre as faces do poder. Como que o poder influencia na nossa vida, como que o poder adoece as criaturas. Então, nós colocamos como subtítulo da nossa conversa: quando o orgulho adoece a alma. E, para quem não sabe, o livro Histórias da Vida nos Passos do Mestre foi ditado pelo Espírito Carlos, que é um dos orientadores da Associação Médico Espírita do Brasil, de Minas Gerais, que traz um trabalho imenso sobre mediunidade e sobre a tarefa em saúde mental, especialmente ligada às questões espirituais. Nesse livro que ele nos ditou, ele faz uma abordagem diferente, porque ele começa comentando sobre o tema e depois ele nos traz uma história real de alguém atendido no Hospital Espírita André Luiz, que é uma instituição de Belo Horizonte, uma referência em saúde mental, que tem mais de 50 anos de atividades hospitalares e mais de 70 anos de fundação. Ele trabalha com doentes portadores de transtornos mentais e atende também dependentes químicos dentro da estrutura. O Hospital Espírita André Luiz faz parte do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, que tem, além do hospital, um centro de terapias e assistência social voltado para dependentes químicos masculinos e tem uma moradia terapêutica. Então vamos começar com a nossa fala entendendo sobre o poder, sobre as questões do orgulho que levam ao adoecimento. Então, nosso objetivo é, a partir de uma reflexão do que seja o poder e o orgulho na vida da criatura, como isto pode refletir no campo do adoecimento na vida dessa pessoa. Carlos começa nos dizendo sobre os graves problemas do poder. Ele fala que a política do mundo e todas as formas que o homem busca para o poder diferem da proposta do Cristo. E isto se reflete na situação de que a proposta
de Jesus, em termos de poder, está vinculada à criatura se predispor a servir. Enquanto a grande maioria das pessoas buscam, através do poder, serem servidos. Não é para isto que o poder existe, mas é esta a postura da grande maioria de nós quando estamos no poder. Ele afirma ainda que o serviço desinteressado e altruísta é o elemento que verdadeiramente libera o homem das amarras do poder condicionante dos grupos ideológicos. Por que ele diz isso? Porque ele levanta a questão de que quem serve, ele escolheu servir. E servir não nos coloca presos a ninguém. Mais à frente nós vamos retomar as questões das amarras que o poder cria na vida da criatura. Então ele fala também para nós que o trabalho em favor do outro, ele nos ensina e nos aprimora em duas ferramentas importantes para um bom relacionamento e para a saúde mental. Ferramentas essas que são a empatia e a compaixão. Quando você se dispõe desinteressadamente a cuidar do outro, a auxiliar o outro, principalmente promovendo essa criatura, você vai aprender a ser empático e vai aprender a ter compaixão. Lembrando que empatia não é ficar no lugar do outro, porque muita gente acha isso. Empatia é eu compreender o outro no seu lugar, no lugar dele, na situação que ele vive, no desafio que ele enfrenta na sua caminhada. E a compaixão é a participação nossa na vida do outro, promovendo a caminhada dessa criatura, dando a ela não o peixe para comer, mas ensinando a ela a pescar, para que ela seja livre e que ela se torne autônoma e que ela consiga se sentir feliz porque ela é capaz de se cuidar e de se promover. Essas questões são fundamentais em saúde mental. Quem estuda o tema ou quem quiser saber um pouquinho mais sobre o que seja saúde mental, eu convido vocês a conhecerem as minhas palestras, os meus seminários, os workshops, as entrevistas que estão no meu canal do YouTube. Lá vocês vão ter temas diferenciados. O canal é Dr. Roberto Lúcio, Saúde Mental
e espiritualidade. E ali nós temos palestras que falam sobre saúde mental em termos de conceito e alguns dos pontos fundamentais para se ter saúde mental. E um deles é autonomia. O Espírito Carlos, na introdução desse capítulo, ele diz que o poderoso do mundo é escravo do objeto do seu poder. Isso é facilmente visível nos imbrólios, me desculpe usar esse termo, políticos que a gente vê pelo mundo afora. Onde aquele que está no poder político se vende. Um termo muito difícil, às vezes, de ser absorvido, mas é real, se prostitui, adultera os seus princípios para se manter nesse lugar. As pessoas que acreditam que o poder está no dinheiro passam a vida inteira escravos vigiando as suas posses, porque tem a ilusão de que a felicidade se encontra naquele dinheiro, naquilo que ele reuniu, que ele acredita ter e que, na verdade, lhe é um empréstimo. Porque, ao chegar o momento da morte, como diz uma fala, um provérbio muito comum em Minas Gerais, né, que caixão não tem gaveta. A gente não leva as coisas do mundo para esse lugar. Para se manter no poder, as criaturas precisam de um trabalho extenuante. As implicações do poder desgastam energeticamente todos nós. Uma situação bastante comum e clara neste contexto é a seguinte: olhem todos os presidentes da República dos países que vocês conhecem. Todos os líderes, os primeiros ministros, eles entram com uma aparência e saem com uma aparência mais velha do que é, na realidade, a sua idade. Por quê? Por causa desse desgaste. E isto não só compromete a aparência física, isso compromete a saúde física. E muito mais do que isso. Isso leva à ansiedade, à angústia. O estresse provoca diversos distúrbios psicossomáticos e todo esse contexto faz com que a nossa realidade seja uma realidade de comprometimento do ponto de vista psíquico. Ele faz uma comparação, né, alegórica de que quem está no poder é como quem está numa montanha russa. Então, tem que se fazer um esforço
esforço muito grande para escalar até o topo. O topo, em relação à verdade da vida e à imortalidade ou à eternidade das coisas, é muito pequeno. E você vai encontrar uma queda abrupta, e isso vai acontecendo com um, com outro e com a mesma criatura dentro da perspectiva espírita de encarnação para encarnação. Ele ainda afirma nessa introdução do capítulo que a gente não tem aquilo que a gente pode perder. A gente tem aquilo que o mundo não pode nos tirar. E aí nós lembramos que os valores do mundo podem, didaticamente, serem divididos em dois grupos: os valores de aparência e os valores de essência. Os valores de aparência, eles são temporários. Os valores de aparência, nós podemos perdê-los facilmente. E a gente perde muitos deles. E um desses valores é a beleza física, que com a idade, né, ela vai se modificando, e a grande maioria das pessoas sofre tremendamente por ficarem velhos. A gente tem aquilo que as pessoas não podem nos tirar. O indivíduo honesto, a sua honestidade, ninguém pode roubar dele, a não ser ele mesmo. A dignidade é um valor e um poder interior que ninguém pode tirar de você no seu caminho, na sua continuidade. Ele ainda vai nos falar como que ele entende e vê a liberdade. Ele nos lembra que ser livre é poder caminhar em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. E para a gente poder caminhar livremente em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação, há uma condição prévia primordial, que é a consciência tranquila. Consciência tranquila do dever cumprido. Quando eu sei que eu faço o melhor que eu posso em todo momento. Porque dever cumprido não significa que eu faço tudo. Porque nós somos humanos. E como humanos, nós não somos onipotentes. Nós temos limites. E carregamos ainda deficiências que vão ser vencidas com o tempo. Estar em liberdade, segundo o Espírito Carlos, é permitir-se estar ou partir sem amarras e quando quiser. É poder ficar e é poder partir, ir, sem ter que se preocupar com nada, porque eu fiz o que eu pude, eu dei o melhor de mim, eu fiz o meu melhor trabalho e eu agora posso continuar.
Posso, inclusive, como exemplo do Cristo e de tantos outros avatares da humanidade, me entregar ao sacrifício em favor da verdade que eu creio, sem nenhum temor daquilo que vai me acontecer. Outra perspectiva que ele traz sobre liberdade é que quanto menos coisas nós precisamos ou temos, mais nos tornamos livres. E aí eu me recordo de uma fala de Jesus, que ele diz que o Filho de Deus, ou o Filho do homem, não tem nenhuma pedra aonde recostar. Ou seja, nada me segura e nada me proíbe de que eu testemunhe aquilo que eu acredito, aquilo aonde que eu vivo. Liberdade, ela faz parceria com responsabilidade. Só é livre quem é responsável. E isso não é uma fala religiosa, é uma fala, inclusive, né, da justiça. Nós nos tornamos livres para fazer determinadas coisas quando alcançamos uma idade onde nós podemos responder por esses atos. A palavra responsabilidade, se a gente ler a estrutura da palavra, é a habilidade de responder por aquilo que eu faço. E quem tem capacidade e habilidade de responder pelo que faz é livre. Porque ele não precisa temer nenhum tipo de justiça, porque o juiz mais cruel, que é o juiz que mora dentro de cada um, o juiz da nossa consciência, ele não vai te julgar porque você faz o dever como é necessário fazer. Ou seja, liberdade envolve responsabilidade e ela se amplia com a consciência tranquila e com o dever cumprido. Nesse contexto das faces do poder, nós vivemos, né, uma proposta, recebemos uma proposta e vivemos um momento importante de uma escolha que é crucial para os passos posteriores. Qual que é essa proposta? É uma proposta que está presente no ensinamento do sagrado da humanidade, mas que vem claramente dentro do Evangelho de Jesus, que diz o seguinte: tomai de mim o meu jugo, pois ele é leve e suave. Muitas pessoas, às vezes, ao ouvir a expressão, acham que
estamos falando de julgo, né? Julgo, que tem a ver com julgamento. Não. O jugo é uma peça que era feita de madeira para manter os animais no carro, na carruagem, na carroça, parelhados e caminhando no mesmo sentido. O jugo era para que um animal não resolvesse ir para um lado e o outro para o outro e desgovernasse a carroça. E é usando essa simbologia que Jesus chama as criaturas para andarem juntos com ele no jugo que ele carrega. Por que isso? Ele afirma, e eu posso clarear que seja uma verdade, que o jugo dele é leve e suave, diferente do jugo do mundo, que é pesado, né? E ele é oneroso, ele é duro com a criatura. Porque quando eu ando sob o jugo do mundo, o mundo o tempo todo muda o interesse e a busca. Quando eu ando sob o jugo de um grupo ideológico, e eu estou colocando um grupo porque demarca muito mais essa situação, cada criatura quer uma coisa. Então você não consegue atender a demanda. O convite de Jesus e o ensinamento de Jesus, ele tem uma retidão, uma lógica. Ele pode ser difícil de ser assumido por nós. Pode sim. Mas ele, a partir do momento que você aceita, ele não tem mudança. Uma hora você vai para a direita, outra hora vai para a esquerda. Você vai sempre na mesma direção. Quando nós queremos o poder do mundo, nós nos colocamos no jugo do mundo, nós temos que atender inúmeros interesses. Interesses, às vezes, que são contraditórios, interesses esses que nos fazem nos vender, fazem com que nós cometamos crimes, que a gente desrespeite as criaturas, que a gente subjugue as pessoas, escravize as pessoas, humilhe as pessoas. E tudo isso reflete em nós. Mas não reflete no outro? Reflete no outro. Mas reflete na gente. Toda a carga de sentimentos e emoções que eu manifesto na minha vida, ela não tem uma repercussão só no outro. Ela tem uma repercussão em mim. Eu vou pegar um exemplo da psicologia positivista que mostra, né, que quando eu sou grato ao outro pelo que o outro me fez, e esse outro se sente bem por perceber a minha gratidão, a minha expressão de gratidão internamente, do ponto de vista do nosso cérebro, modifica
o nosso padrão neuroquímico, né? E esse padrão, ele me traz também uma sensação de bem-estar. Isso é do ponto positivo, mas é também do ponto negativo. Quando eu guardo ódio do outro, às vezes o outro nem sabe que eu tenho ódio dele. Mas é como se eu mantivesse dentro de mim, né, algo podre. Alguém que vive com raiva, a expressão popular vive enfezado, que significa cheio de fezes. Porque eu contamino a minha vida. Eu libero substâncias que vão estimular a minha ansiedade, estimular mais a minha raiva, criar angústia, e isso vai comprometer a minha imunidade, vai comprometer o meu sistema endócrino e, por consequência, o meu organismo como um todo, ou nas partes deste todo com as quais eu sou mais comprometido. Então, nós temos que pensar, né, que a governança dos povos é um desafio intenso. E Carlos afirma, e a gente vê isso na realidade, que são poucos na história que saíram ilesos desse cipoal. O que acontece geralmente é que o orgulho vence, a vaidade se exalta e o espírito chega ao final de uma etapa encarnatória com um rol de matérias escolares onde ele foi reprovado. Essa é uma fala do Carlos nesse capítulo. E quando essa busca do poder pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, é deliberada, e isso compromete a vida de muita gente, ele nos lembra que vai acontecer uma via crucis de encarnações para reparo e reestruturação pessoal. Lembra que ele não usa o termo castigo. No entendimento da nossa percepção espiritual, advinda do conhecimento espírita, aquilo que nós vivemos não é um castigo. É uma proposta pedagógica de reaprendizado e renovação da nossa caminhada. Então vamos lá para a história de alguém que foi vinculado ao poder e que adoeceu e chega na atual encarnação, aonde esse relato acontece, numa situação bastante complexa. Ele vai nos falar de uma paciente. Lembramos que ele não coloca nomes, ele prefere que não se abra um espaço para que alguém pense, sou eu, é meu irmão, minha mãe, alguém que esteve dentro da instituição. Ele generaliza o máximo possível para que eticamente as pessoas possam ser preservadas. E há ainda um fato para quem está nos escutando hoje e não teve a oportunidade de nos ver falando dos outros capítulos, às vezes nem o médium conhece essa história. Particularmente essa não era de conhecimento.
ele diz que essa irmã veio para uma reencarnação de resgate. Ou seja, ela traz um grande comprometimento com o desafio de aprendizado. Ele vai apresentar alguns fatos, algumas situações da família que se tornam instrumentos pedagógicos a desafiar essa companheira na sua caminhada para vencer as suas dificuldades. Então ela nasce numa família comum, que não tem nada de especial, nem num tópico de ser muito rica, nem de viver na miséria. Ela nasce sem regalias sociais, já que a história dela anterior seria uma história de muito poder. Ela reencarna numa condição sexual inversa ao seu psiquismo, ou seja, ela vem como mulher, mas ela adivinha de uma situação de inúmeros momentos encarnatórios como um homem, e ela veio assim para evitar problemas no campo do relacionamento sexual, porque o desafio era noutro sentido, porque a sua história era comprometida nesse campo, ela tinha problemas de abusos, de abortos, de adultério contra a figura feminina. Mais do que isso, ela, ao ser preparada para a reencarnação, foi feita uma opção que ela nascesse com uma deficiência física para evitar que a beleza fosse usada como um instrumento de sedução e que pudesse levá-la novamente a uma queda nesse contexto. Alguém pode dizer, ela foi castigada. A abordagem do Espírito Carlos é muito didática em nos mostrar que isso são instrumentos para protegê-la, para tentar tirá-la da condição que ela vivia, voltada à questão da vaidade, do orgulho e do poder. Acontece que ele passa a nos relatar, a partir do contexto histórico que ela vinha dessas condições muito complexas do poder humano, que na puberdade, ou seja, ela ainda muito nova, na escola ela conhece um colega e, sem ter consciência, por uma afinidade espiritual, ela se liga a ele, e esse colega teria sido um comparsa dela de outra encarnação. Ou seja, eles viveram problemas no mesmo campo, no mesmo contexto. Ao contrário dela, ele veio em outras condições, mas com o mesmo desafio, de vencer os recursos que ele tinha e aprender a sair desse lugar.
Nesse momento da puberdade, pela história de sensualidade, de sexualidade que ela trazia de outras vidas, a sensualidade que aflorava veio de forma desequilibrada. E ela, na sua condição, diante daquele rapaz, das características que ele carregava, da afinidade que ela tinha, ela se apaixonou por ele. Ele, na realidade, ele não tinha nenhum interesse por ela. Ele se vinculou como um colega de escola. E Carlos afirma que esse não interesse estava vinculado a duas situações. Primeiro, a aparência física. Segundo, a posição social dessa companheira. Nós vemos aí também o orgulho e a vaidade do outro. Ela, vai, se revoltar a partir do momento que ela vai cada vez mais se entendendo e se percebendo com as suas dificuldades, ela se revolta pela sua condição pessoal e pela sua condição social. E como muita gente, porque isso é uma postura tão comum na nossa sociedade, o problema não era dela. A deficiência não era dela. Estar numa condição social sem regalia não era dela, era culpa dos pais. Ela não se aceitava e, não se permitindo nesse lugar, o que é que ela fazia? Ela, na verdade, ela revoltada, ela acusava os pais, ela agredia verbalmente os pais e muitas vezes falava do seu desejo de morrer por não aceitar a sua deficiência nem a condição em que ela que ela vivia naquele instante. É nesse momento, por volta dos 14, 15 anos, dentro da abordagem espírita, que o espírito que reencarnou vai tomar atitudes e posturas muito semelhantes ao seu passado. Por isso que a educação na infância é fundamental para tentar auxiliar o indivíduo com recursos positivos para que ele vença os desafios que advêm a partir do momento que ele assume a sua própria realidade. O que nós vamos conviver nesse momento da história é com a retomada das atitudes anteriores para ela. Como alguém voltada a sempre querer ter e não ser frustrada nesse objetivo, ela se manteve na luta para conquistar os seus desejos. E o seu desejo era seduzir aquele homem para que ele
a aceitasse como uma namorada, como uma companheira. Ela pensava e buscava uma situação em que ela pudesse investir naquilo que ela queria. E ela constrói uma situação na qual aquele rapaz se viu num lugar aonde só estavam ele e ela. Ela acreditava que sozinha com ele, dizendo e fazendo como ela queria, ela iria seduzi-lo. A imaturidade emocional do processo encarnatório, a impulsividade, essa tendência a achar que é capaz de vencer todo mundo, ela fez com que essa jovem fizesse uma declaração afetiva de uma maneira muito impulsiva. Mas ela acreditava que, dizendo para ele do sentimento que ela tinha e do desejo que ela tinha, ela iria ser correspondida. Aconteceu o contrário. Nós vimos anteriormente o que ele pensava dela. E ele reage então de forma negativa e ele fala de maneira agressiva e humilhante, dizendo para ela que se ela não se via no lugar dela, na condição dela, que ela não tinha nada para oferecer para ele. A partir dessa situação em que ele sai e ela fica sozinha, humilhada e desiludida por não ter conseguido o que queria, vem o ódio e a decepção. Aquele afeto se transforma numa raiva adoecida. O ódio não é a ausência de um afeto, de um amor, né? O ódio é um amor que adoeceu, um amor que está com raiva. E ela vai para casa, e ela chega em casa, ela se tranca no banheiro, ela usa uma lâmina para se cortar, buscando o suicídio. A família percebe a situação, tenta entrar no banheiro, não consegue, ela não atende. É necessário arrombar a porta. E quando conseguiram abrir a porta, ela já estava no chão e esvaía muito sangue. Eles então levaram-na em Belo Horizonte para um pronto-socorro. O quadro era muito importante, os cortes eram muito graves, ela teve que ser internada, operada, né? E ela ficou ali. E apesar de todo o susto, ela não melhorava emocionalmente. Ela não dizia, mas era perceptível que ela não estava satisfeita com a situação e o risco dela se matar permanecia. Como ela era muito nova,
e a lei não permite a internação de adolescentes junto com adultos, e não havia uma instituição para adolescentes, como ainda não há uma instituição adequada para adolescentes em Belo Horizonte que atenda determinados casos e determinadas condições sociais. Ela não foi internada, mas a família foi encaminhada para o ambulatório do Hospital Espírita André Luiz. Quando ela chegou no ambulatório, que ela chegou ao hospital, o trabalho de observação espiritual, Carlos diz que o alarme do grupo de assistentes desencarnados foi acionado, ou seja, há algo grave que precisa da assistência. E Carlos e um outro espírito foram direcionados para o ambulatório para acompanhar a situação. E perceberam, do ponto de vista espiritual, que psiquicamente permanecia o desejo de suicídio. E mais do que isso, tinha a presença de 2 espíritos obsessores que tinham sido vítimas dela numa outra vida e que estavam ali à busca de vingança. Passa então Carlos a falar sobre o desafio da intervenção espiritual nesse caso especificamente. Ela foi encaminhada, a ficha dela, para um profissional sério, competente, mas que não tinha nenhum credo religioso, nenhuma abertura para qualquer tipo de aspecto espiritual. Mas havia uma necessidade da atuação daqueles 2 trabalhadores espirituais para intervirem espiritualmente no trabalho do médico para evitar 2 situações. Uma, da possível tentativa de suicídio. A outra, da intervenção daqueles espíritos que queriam que ela suicidasse, porque fora do corpo, após o suicídio, no embate, de viver essa situação, que do ponto de vista espiritual é tão complexa, ela, a jovem, aquele espírito fora do corpo, estaria à mercê desses desencarnados vingadores. Ela passaria a ser uma marionete na mão deles. O quadro era muito grave. A agitação dela era muito grande. Para que ela permanecesse na consulta, além dela entrar no consultório acompanhada da mãe, precisou da ajuda do pai e do irmão para contê-la fisicamente. Ela se recusou a falar com o profissional. E foi a mãe que passou os fatos, que falou do comportamento dela, falou
da tentativa de suicídio, falou dos desejos anteriores dela de morrer, e que o contexto era muito complicado. Diante dessa emergência, o médico ele chegou à conclusão que ele precisava sedar a irmã. Vamos só fazer um parêntese. Numa época em que o uso dos benzodiazepínicos, né, os clonazepams, os bromazepams, os lorazepams, os diazepams, era muito grande. Hoje, eles ainda são muito usados, mas muito menos pelos psiquiatras e muito mais por outras especialidades. E veio à cabeça dele de sedá-la com um benzodiazepínico. Isto preocupou os espíritos. Por quê? Porque quando você usa o ansiolítico, você leva a um rebaixamento da consciência, não só da consciência física, mas um comprometimento da consciência espiritual dessa criatura. Ela não fica grogue só desse ponto de vista. E esse rebaixamento da consciência, ele facilita a intervenção dos obsessores. Alguém bêbado, alguém sob o efeito do Boa Noite Cinderela, né? Esse golpe que é aplicado muitas vezes, faz coisas que ele depois não se lembra de ter feito e que foram comandadas por terceiros. E essa intervenção desses obsessores era no sentido de induzir a jovem ao suicídio, a tentar se matar novamente. Os espíritos passam a tentar intuir cada vez mais esse profissional, e ele, intimamente, as pessoas não percebiam isso, ele não entendia a indução para, né, vinha a ele o tempo todo o nome de uma outra classe de medicamentos, que não eram os ansiolíticos, mas os antipsicóticos, que são os remédios que são usados nas psicoses, nos quadros que os leigos chamam de loucura. E ele não entendia porque ele não achava que ela era uma psicótica. Ele não via um quadro psicótico nessa situação. Mas isto se tornou tão intenso na cabeça dele, ele não conseguia tirar isso pela intervenção do Carlos e do companheiro que estavam juntos, que ele acabou cedendo sem saber por quê e prescreveu o antipsicótico, que faria ela dormir, mas ficar presa ao corpo físico, sem estar à mercê da influência desses espíritos. No primeiro momento, estava vencido. E aquela mãe, na preocupação de cuidar da filha e de estar numa instituição de conceituação filosófica espírita, ela interviu junto ao profissional,
se ele poderia ajudá-la espiritualmente. Embora ele não tivesse nenhum credo, ele aceitava o trabalho do hospital. Ele disse que ele não teria condições de ajudá-las, mas que ele estaria encaminhando-as para o departamento de assistência espiritual do hospital, aonde geralmente sempre tem voluntários que podem assistir essas pessoas, exceto durante o horário, né, quando a noite já caminha para a madrugada, e a madrugada onde não há esse voluntariado trabalhando. Então a jovem foi medicada, houve da parte dos espíritos superiores uma autorização que esses dois espíritos passassem a acompanhar o caso. A mãe procurou dentro do hospital o departamento de assistência espiritual, pediu ajuda, foi escutada, recebeu atendimento fraterno, foi oferecido uma ajuda do passe espiritual, que é como uma bênção, como a imposição de mãos, como de orei, como um reiki. E a jovem, porque já estava mais sonolenta, ela aceitou o passe espírita. Que certamente, se ela estivesse violenta e agitada, isso não aconteceria. No atendimento fraterno, foi indicado que se fizesse o culto no lar, que é um momento com horário determinado, no lugar determinado da casa, onde as pessoas fazem uma leitura, fazem uma prece, colocam uma água e pedem para que aquela água seja fluidificada ou abençoada, conforme a visão e a crença de alguém, e depois aquela água possa auxiliar as pessoas. E que nos primeiros dias esses cultos acontecessem diariamente para instigar o tratamento, né, de uma maneira intensiva. Pela postura materna, então, houve o aceite e a realização desses cultos diários, e esses cultos passaram a mudar o ambiente da casa. E o nome dessa jovem foi encaminhada para um trabalho de desobsessão dentro do departamento de assistência espiritual do hospital. Ou seja, ela receberia uma ajuda nesse contexto. O que aconteceu? O medicamento que foi prescrito passou a evitar a ação espiritual negativa, o tratamento espiritual interviu, foi assistido um daqueles espíritos vingadores, ele foi recebido mediunicamente por um médium, ele foi escutado, ele foi orientado, auxiliado, e com isso foi levado para receber um tratamento, foi afastado daquela condição. O outro comparsa dele, vendo que o companheiro tinha sumido, que ele tinha sido levado pelos espíritos
e que não tinha voltado, ele se assustou e se afastou. Isto ajudou muito na melhora da jovem. Não porque ela tenha mudado, mas porque diminuíram os fatores de agravamento da sua doença. No relato, né, dele, do Carlos, né, ele informa que essa jovem continua sendo assistida, que o culto no lar foi mantido, mas que, vez ou outra, ela tem recaídas, ela volta para a situação, ela se revolta com a sua condição, ela agride, mas ela está controlada. E durante o tratamento, ela passou a aceitar um atendimento psicoterápico. Ela passou a ser atendida por uma psicóloga. Ela criou um vínculo de confiança com essa psicóloga. E esse vínculo de confiança, ele foi capaz, né, de abrir um espaço para que ela falasse da sua dor e, com isso, ela tivesse algum alívio. A família sustenta o tratamento espiritual e, quando ela aceita participar na semana do culto, os espíritos que auxiliam aquele culto aproveitam para uma forma que ela não percebe, mas que acontece, ela receber uma assistência energética e espiritual que a mantenha numa condição diferente. Então nós vimos o que o poder e o orgulho pode fazer. Nós percebemos a gravidade dessas situações, os níveis de comprometimento, como o mundo espiritual às vezes atua e as pessoas nem têm a ideia dessa intervenção. Há uma ajuda invisível, no sentido inclusive literal, da nossa percepção material, e eles continuam nesse contexto a auxiliá-la diariamente. Esta era a nossa história. Nós vamos manter, por enquanto, essa live no Instagram. Geralmente a gente não tem gravado no Instagram. Nós estamos num momento de transição, de mudança de residência, nós estamos indo na fase de reorganização. Então, hoje, nós não gravamos direto para o YouTube, mas a equipe vai colocar essa nossa fala no Instagram também no nosso canal. Então, se vocês gostaram, se não assistiram completamente, se acham que essa história pode ajudar alguém, indique o nosso canal do YouTube. Lá temos outras histórias e temos inúmeros estudos sobre saúde e espiritualidade, sobre saúde mental e espiritualidade, que podem auxiliar as pessoas. Gostaríamos também de lembrar a todos que todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos live e que nós estamos com as inscrições abertas para o nosso evento, que é uma nova etapa da Jornada da Arte de Acolher.
Essa nova etapa se chama Em Busca de Si Mesmo, e nós estamos transformando as pessoas que vão participar desse evento em buscadores do autoconhecimento. Nesse evento eu vou apresentar e ensinar a utilizar uma ferramenta que eu criei a partir da minha experiência de mais de 40 anos como psiquiatra clínico e psicoterapeuta. E essa ferramenta chama Mapa da Jornada ao Eu Interior. É um mapa que vai facilitar o seu autoconhecimento. A partir desse autoconhecimento, vai te ajudar a aliviar a ansiedade, a depressão, a angústia e a construir, se isso não está presente na sua vida, ou aprimorar o sentido da vida, o sentido para a sua vida, que é um elemento crucial de saúde, como Viktor Frankl nos mostra na logoterapia. Então, aqueles que quiserem saber mais informações, sigam-nos no Instagram, vão na bio, lá vocês vão atingir o site nosso, eventos.com.br. Lá vocês vão poder conhecer o que é o Em Busca de Mim Mesmo. A partir do sucesso da primeira etapa da jornada, que foi Você Quer Ajudar o Seu Filho, que nos pediram novos momentos, nós vamos trabalhar, retomar uma experiência que nós já levamos, inclusive, para Portugal, a convite do Ministério da Saúde português. Aguardo vocês todos os dias no Instagram. Nós temos uma postagem nova, né? Não é só uma imagem para chamar, nós temos uma reflexão todos os dias sobre os nossos temas. Aguardo vocês na próxima terça-feira. Um beijo no coração. Boa noite para quem está nos escutando ao vivo. Bom dia, boa continuidade do seu trabalho e da sua vida.